pode ser chamada de ideia. E essa ideia geralmente cresce, floresce, dá frutos, que quando ganham companhia, viram outras ideias. Ideias que transformam. Estas mulheres passaram a vida toda no luxo. Treinadas desde o nascimento na arte do prazer, elas conhecem apenas o corte do rei. Mas duas delas estão para ter uma morte horripilante. O nome de seu executor é conhecido: Sun Tzu, guerreiro, filósofo e autor de A Arte da Guerra. Esse antigo texto contém os segredos para a vitória na guerra e na vida. Agora, as táticas e estratégias da arte da guerra são reveladas em detalhes para ajudar a solucionar um mistério militar. Os resultados das maiores batalhas americanas foram previstas há 2000 anos. O livro profetizou o destino dos nazistas. Previu como o Norte venceria a Guerra Civil. E por que os Estados Unidos seriam derrotados no Vietnã? Entenda as lições da arte da guerra e você vencerá. Ignore-as e você lutará na escuridão. A Arte da Guerra. O rei Helu, governante do estado chinês de Wu, agonizava diante de uma ameaça iminente. Um vizinho hostil estava pronto para invadir o estado. Desesperado para defender o seu reino, Helu convoca uma das maiores mentes militares da história, Sun Tzu. Sun Tzu é significativo porque tem uma filosofia holística coesa sobre como abordar a estratégia. Se você ouvir Sun Tzu, se seguir os princípios dele, você será vitorioso. Se você ignorá-lo, é por sua conta e risco, porque com certeza você vai perder. Sun Tzu garantiu ao rei Helu que podia treinar o exército de Wu, que está em menor número, para superar e derrotar a força invasora. O rei Helu fez uma pergunta a Sun Tzu. Desafiou Sun Tzu de uma maneira que foi meio jocosa. Ele disse: você afirma que pode transformar qualquer um em soldado? Pode transformar as mulheres do palácio, aquelas concubinas mimadas e moles, numa força militar? E Sun Tzu respondeu: é claro que sim. Ele simplesmente mostrou às mulheres quais eram as manobras mais importantes. Escolheu as duas concubinas mais antigas para servir como líderes de pelotão. E as encarregou de supervisionar a disciplina em suas unidades. Mas quando Sun Tzu ordenou que o exercício começasse, as mulheres simplesmente começaram a rir. Então Sun Tzu disse: está certo. Talvez a minha instrução não tenha sido clara. Agora vou repetir as minhas instruções usando uma linguagem simples. Ele disse às concubinas que quando os tambores soassem, elas deveriam se reunir como soldados, com lanças e espadas e ficar em formação. E na segunda vez, o que aconteceu? Elas riram de novo. Sun Tzu disse que se as ordens não eram claras, era culpa do general que os soldados não obedeciam. Mas se as ordens fossem claras, se elas haviam sido claras, era culpa dos oficiais subordinados se as ordens não eram obedecidas. Só havia uma maneira de Sun Tzu convencer as concubinas de que realmente falava a sério. Para Sun Tzu, a guerra era uma questão de vida ou morte. Esse é o princípio básico de seus ensinamentos.
E uma vez que fosse compreendido, todos, do líder até cada um dos soldados, estaria motivado para vencer. Sun Tzu nomeou 2 novos oficiais. As mulheres, então, seguiram as suas ordens sem hesitação. E a grande lição aprendida nesse incidente e uma realização trágica para o rei Helu é que até mesmo em um estado como Wu, que é relativamente fraco em termos numéricos, se comparado ao seu vizinho Shu, pode, apesar de tudo, produzir uma força militar disciplinada e eficaz, mas só se levar os ensinamentos de Sun Tzu ao pé da letra e implementá-los entre os militares. Embora as mulheres jamais fossem para um campo de batalha, Sun Tzu conseguiu o seu intento. O rei Helu indicou Sun Tzu como comandante do exército Wu. Sun Tzu então deveria cumprir a sua promessa e treinar uma força de 30.000 homens para lutar contra um exército 10 vezes maior. As estratégias e táticas que ele usou nesse confronto tornaram-se a fundação de sua grande obra, A Arte da Guerra. Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra por volta de 500 a.C. O livro foi escrito verticalmente em tiras de bambu, cada uma com 21 centímetros. Cada tira contém de 15 a 20 ideogramas chineses. As tiras então foram minuciosamente unidas umas às outras. E nos 13 capítulos de A Arte da Guerra estão os segredos para o sucesso. Se você entende a arte da guerra e os princípios contidos nele, pode prever o resultado de guerras ou batalhas. A Arte da Guerra está repleta de ideias importantes, mas 3 princípios básicos se destacam e unificam a filosofia de Sun Tzu. Sun Tzu diz: conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Em A Arte da Guerra, entender o seu inimigo é crucial para a vitória. Sun Tzu diz que vencer 100 batalhas não é o auge da habilidade, mas que subjugar o inimigo sem lutar é. A luta custa vidas e dinheiro. Sun Tzu estima o general que é mais astuto e não mais forte do que o seu oponente. Sun Tzu diz: evite a força, ataque a fraqueza. No decorrer da história, exércitos se enfrentam frente a frente no campo de batalha para mostrar a sua força e coragem. Mas Sun Tzu não liga para a glória, ele só quer vencer. Embora cada um desses princípios seja importante, pense neles como filamentos de uma corda bem forte. Individualmente eles podem ser fortes, mas quando você os junta e usa holisticamente, são impossíveis de arrebentar. Por mais de 1000 anos, os escritos de Sun Tzu ficaram ocultos, disponíveis apenas a imperadores e estudiosos autorizados. Eles foram descobertos no Japão, no século VIII, e desde então, os seus ensinamentos se espalharam pelo mundo. Mais recentemente, a Arte da Guerra deu origem a centenas de livros que aplicam os seus ensinamentos aos esportes, política e negócios. Hoje o livro faz parte do currículo de muitas escolas de guerra, inclusive o West Point. Mas como veremos, nem sempre os conselhos de Sun Tzu são seguidos, e isso quase sempre leva ao desastre. Acho que com o passar do tempo, se os generais tivessem dado ouvidos a Sun Tzu, provavelmente não teria havido muitas das sangrentas guerras de atrição sofridas pela humanidade. Ele era muito centrado na noção de como atinjo o meu objetivo com a menor quantidade de recursos e com a menor quantidade de destruição. Os princípios de Sun Tzu estavam para ser testados. Sun Tzu treinou o exército de Wu para se defender do poderoso estado de Shu, a oeste. No início dessa guerra entre Wu e Shu, quando Sun Tzu recebeu o comando de um exército de Wu, parecia que Shu tinha todas as vantagens. O exército de Sun Tzu tinha apenas cerca de 33.000 homens, enquanto as tropas de Shu tinham centenas de milhares de homens. E liderando os 300.000 guerreiros de Shu estava Nang Yua, um primeiro-ministro corrupto e com fome de poder. Nang
Yuá abriu uma trilha de destruição pelo interior da China. Em franca desvantagem, de 10 para 1, Sun Tzu poderia preparar as suas defesas e esperar pelo ataque de Shu. Mas sendo Sun Tzu, ele fez o inesperado. Pode ser chamada de ideia, e essa ideia geralmente cresce, floresce, dá frutos, que quando ganham companhia, viram outras ideias. Ideias que transformam,